E aí pessoal, beleza? Bora aí para o nosso segundo vídeo da semana extra, né? Vamos continuar aí falando da estrutura fina do átomo de hidrogênio. Lembrando que no outro vídeo a gente só disse que esse termo que a gente vai considerar agora uma perturbação, né? O termo que vem com uma correção relativística. Então ele tem um pedaço que vem da energia cinética, a correção relativística da energia cinética, tem o termo de Darwin e tem o complemento LS, né? Então a gente discutiu a ideia por trás de cada um deles. Agora, nesse segundo vídeo, vamos começar alguma coisa a mais, né? Então, na verdade, que a gente vai introduzir as, digamos assim, as coisas que vão aparecer nas contas, né? Vamos marcar território. Na verdade, a gente vai trabalhar com duas bases. Uma base do momento angular spin, né, que geralmente chama esse cara aqui de, digamos, desacoplado. Quer dizer, aquela base onde o seu CCOC, né, então é H, é L quadrado, S ao quadrado, LZ e SZ. Né? Então, assim, então você tem a parte do momento angular orbital, né? o componente Z do momento angular orbital, o momento, o spin, né? E a componente de Z do spin, estão separados. E a base do momento angular total, vamos chamar esse aqui, digamos, esse aqui eu vou chamar de desacoplado, né? Esse aqui, digamos, de acoplado. Né? Seria aqui, a gente vai tratar o momento angular do átomo como um todo, o orbital e o spin. Né? Então aqui o CCOC é o H, o H original, né? Você tem, junto com ele, ainda tem J quadrado, S ao quadrado, mas agora você tem o J total quadrado, eu falei J quadrado, tem H, tem L quadrado, S ao quadrado, J total quadrado e M total. Né? Então continuam 5 números quânticos do mesmo jeito. Então vamos discutir as duas porque a gente vai usar as duas. Primeiro a gente vai fazer a conta nesse daqui, no final dos contos, né? Por causa do complemento LS. Mas a gente vai fazer a conta aqui. Né? Vamos entender como é que vamos fazer isso. E nesse vídeo a gente vai calcular o termo cinético. Né? Dos três a gente vai calcular só o primeiro, os outros dois para o próximo vídeo. Então vamos embora. Então resumindo, né? A gente tem o primeiro vídeo foi esse aqui. Né? Então esse tem o problema aqui de força central, correção relativística, né? Aqui no caso esse potencial colombiano. Aqui tá o alfazinho aqui é quadrado 4πε0. Lembrando que eu vou definir outro alfa, né? Alfa F da constante de estrutura fina, que é outra coisa. E essa aqui é a sua correção relativística. Termo cinético, termo de Darwin, termo acoplamento spin-órbita. Né? Hoje a gente só vai tratar esse aqui, mas vamos dar uma ideia geral de coisa que a gente vai precisar. Né? Coisa que a gente vai precisar é numerologia. Isso aqui a gente vai precisar bastante. Então, nós, de certa forma, vamos aparecer, na verdade, duas escalas, essa aqui aparece também, meio que talvez um pouco forçado, porque a gente vai montar para aparecer, mas essas duas aqui, com certeza. Né? Mas vão vendo assim, a gente tem três escalas, quando a gente está falando de eletromagnetismo, relatividade e quântica, de certa forma. Então, aqui, quântica e, digamos, a primeira aqui, que vem, né, digamos, seria o átomo, um átomo de hidrogênio, então tem eletromagnetismo, porque tem carga do elétron aqui, né, e tem mecânica quântica, isso te dá uma escala, que é o raio de Bohr, né, que é mais ou menos o tamanho do átomo de hidrogênio. Se você tem aqui não precisa discutir eletromagnetismo, mas se você tem quântica e relatividade, um cara com uma carga m, você tem um comprimento de Compton, que é H cortado sobre MC. Para o elétron, dá esse tanto aqui. E o raio clássico do elétron seria a questão com carga e com C, o cara que tem massa, você também monta um cara que tem unidade de comprimento, que é esse alfa é E quadrado, 4πε0, MC quadrado. E se que o raio, se você joga MC quadrado para lá e divide para cá, alfa sobre esse raio, então seria, digamos, tipo, potencial, né, de uma alta energia, se fosse do elétron associado à carga dele. Então você chama isso de MC ao quadrado, só invertir a relação. Esse aqui dá 10 menos 15. Repara que essa escala pulam em 100 em 100, né? Essa é 100 vezes menor que essa é 100 vezes menor que essa. Agora, o curioso é que a razão delas, por um motivo meio mágico, a gente vai ver, é a mesma. Quer dizer, assim, esse cara dividido por isso
é igual a esse cara dividido por isso. É o mesmo fator. E esse fator é constante de estrutura fina. Eu honestamente nunca tinha... a estrutura fina eu sempre imagino a razão disso para isso, né? Mas eu nunca tinha associado com raio de Bohr, não. Mas fazendo a conta eu vi que aparecia, né? Então vamos lá, vamos ver por quê, né? Então a razão entre as escalas aqui. Então aqui é o comprimento de Compton e o raio de Bohr, né? Então a definição de comprimento de Compton aqui, o raio de Bohr está aqui embaixo, né? Então por isso que o h² o m alfa subiu. Pega isso aqui, não depende da massa, corta um h cortado, e esse aqui é alfa h cortado c. Esse alfa, de novo, lembra que é quadrado 4πε0. Então, isso aqui obviamente, se a conta está certa, se é comprimento, isso aqui é número, né? Então, isso aqui é um número muito importante na física, ele é mais ou menos 1 sobre 137, então ele é pequeno, né? Mais ou menos é 10 a menos 2. E isso tem uma importância muito grande. A outra razão, digamos, então essa era a maior escala, essa é intermediária, essa é menor. Então, fez a intermediária pela maior, agora a menor pela intermediária, né? Então, o raio clássico por LC. Aqui está o raio clássico do elétron, aqui está invertido aqui o comprimento de Compton. Olha que a massa corta de novo, agora eu corto um C. Ficou o quê? Alfa H cortado C. É o mesmo número. Então essas razões são iguais. Obviamente, se você multiplica um pelo outro, o LC corta, né? Então o raio clássico por A0 é esse cara aqui, é o quadrado. Guarda que tudo isso. Esse daqui e esse daqui vão aparecer no meio das nossas contas, né? Então toda vez que aparecer um LC e um A0, você agrupa e vira esse número aqui, né? Isso vai ser importante porque isso vai digamos, dar a ordem, né, da correção que a gente tem, né? Esse parâmetro que ele regula a interação. Então a gente pode vamos primeiro começar. Esses caras naturalmente aparecem naquelas correções relativísticas, né? Mas a gente tem o nosso termo não relativístico. Então antes, vamos introduzir aqui, talvez um pouco meio forçado, né? Mas vamos introduzir uma cara meio relativística para o nosso resultado não relativístico. Eu quero dizer que esse aqui é o resultado do átomo de hidrogênio, padrão. Esse número é 13,6 eletronvolts, né? Mais ou menos, né? Então aqui eu só multiplico e divido por mc² para ficar com uma cara. Eu vou botar todo mundo em unidade de mc². E aqui ficou mc² dividindo, né? Só que alfa por mc² é o raio clássico do elétron. E aqui tem um A0 dividindo, né? Então o raio clássico por A0 é a constante de estrutura final ao quadrado, né? Então esse aqui é outro jeito de escrever a mesma coisa. Então esse cara é não relativístico, aqui não tem C, mas tem um C quadrado aqui, mas é porque esse cara também divide por C quadrado. Então na verdade eu multipliquei e dividi por C quadrado para montar esse cara. E aqui apareceu essa constante de estrutura fina, né? Então vamos guardar esse resultado depois, porque as correções a gente vai botar nesse mesmo cara mais outras coisas pequenas, né? Então a gente pode tirar todo esse fator em evidência. Por isso que é interessante fazer isso. Então vamos lá. Agora sim, sobre as bases, o acoplamento LS, a gente já viu isso no outro vídeo, o acoplamento spin-órbita, chama aqui, LS. Você pode escrever em termos de J², L² e S², né? Então, automaticamente, na base acoplada, né, na base do momento angular total, ele é diagonal, né? Mas na outra não, né? Então, essa daqui é a base, digamos, diagonal, ela vai ser, digamos, apropriada para a gente calcular essa correção relativística, para a gente resolver esse termo de jeito fácil, né? Só que, digamos assim, na parte que os outros termos, né, o Darwin e o cinético, eles são mais fácil, é bem evidente calcular, fica bem tranquilo calcular eles na outra base, né, que é a base, digamos, desacoplada, né, a base que você tem o momento angular orbital e os spins separados, né. Agora a questão é assim, dá para calcular parte em um e no outro? Em geral não, mas aqui sim, né. Então vamos tentar dar uma ideia por que isso vai funcionar. Porque esses dois termos do Darwin e do cinético, eles são escalares, eles são operadores escalares. Então, operador escalar, as coisas facilitam bastante, a gente já discutiu isso lá atrás, né? Então, digamos, vamos supor que você tem seu CCOC desacoplado, né? Então, do momento o LZ e o SZ, então esse aqui é o nosso CCOC. Aí eu vou escrever essa notação, eu vou mudar de vez em quando.
Mas aqui seria só para destacar, porque aqui nada, digamos, a gente não vai tratar aqui, pelo menos o OLS é separado, mas o que a gente vai tratar aqui, não nada de certa forma envolve o spin. Então por isso que eu estou escrevendo spin meio que separado aqui, esse pelo direto. Então é meio porque o S é meio, né? O MS é mais meio menos meio, e aqui o N, L, M usuais. Né? Você tem esses números, 5 números quânticos, na verdade 4, porque o spin do elétron é meio. Né? Então as projeções do spin e os números do átomo. O N, o momento angular do elétron, e a componente Z do momento angular do elétron. Aqui, então, nesse COC, vou botar aqui tudo de uma vez, né? Todo esse conjunto aqui de vetores, né, eles se diagonalizam nesses 5, a mesma base, né, diagonalizam 5 operadores. Né? Então, eles soltam vetores desses 5 operadores. Se esse cara dá o número que a gente já escreveu desse jeito. A L quadrado dá L mais 1. O S quadrado dá 3 quartos, que é S mais 1, S meio. O LZ dá o M, o SZ dá MS. Beleza. Então, quer dizer assim, igual, vamos supor que você tem um operador escalar. Né? Você fica o operador escalar, ele comuta com L, comuta com... aqui é matriz, né? Então aqui comuta, obviamente, e comuta com L. Né? Automaticamente ele vai comutar com J, né? Porque J é L mais S. Mas isso eu vou guardar para depois. Né? Agora, se for calcular o valor médio nessa base aqui desacoplada, né, desse operador escalar, né, a gente vai usar o teorema tipo da projeção. Digamos, para o mesmo N, né, esse cara daqui, ele não enxerga. Né? Então vem direto aqui. Então você tem o delta MS e MS', óbvio. E agora aqui, nesse aqui no meio, você sabe que o resultado só não é zero se o L' for L, né? E também só não é zero se o M' for M. E o resultado, ou seja, esse cara é diagonal, né? E o resultado no final desse bracket, ele não depende do M. Né? O M é entre menos L e L, mas não depende do M. Eu escrevo assim, desse jeito reduzido. Né? Então ele só depende do L. O N aqui é fixo, por isso que eu não estou escrevendo N. Então esse operador escalar, nessa base o que falta mostrar, essa é a base deles desacoplados. Né? Mas vamos ver que esse mesmo operador na base do momento angular total, ou seja, na base, digamos, desacoplado, ele também é diagonal. Né? Porque o cara também é escalar. Isso aqui é óbvio. Né? Mas o que é mais interessante é que o resultado é o mesmo. Né? Por isso que a gente pode usar qualquer uma das bases quando o nosso operador é um escalar. Né? Vamos entender isso aqui. Né? Então, outra base qualquer, momento angular total, ou eles acoplados. Né? Então, ele continua sendo alto valor de L quadrado, de S quadrado, só que o LZ e SZ a gente trocou por J quadrado e JZ. J é L mais S. Né? Então esse aqui é o momento angular total. Então agora os números quânticos tem aqui é NL, o meio, esse cara que não interessa, o J e o M total. Esse J, lembra que o J aqui, né, esse é o operador mais esse, o vetor, né? E aquelas nossas regras aqui é um problema de soma de momento angular. Né? Então nosso momento angular total, o maior valor é a soma desse L e desse Szinho, só que o Szinho é meio. Né? E o menor valor é a diferença em módulo. Então esse cara é de L menos meio módulo, L mais meio. Os dois valores aqui, dado L, né? Cada L você tem dois valores de J, exceto L igual a zero, né? Que é o J só pode ser meio. Então aqui é a mesma coisa. Esse conjunto de vetores, né, eles são autovetores de todos os 5 operadores simultaneamente. Né? Então aqui é outra base. Né? O que muda de certa forma, aqui é tudo igual. Né? O que muda é o J e o J e o M total. Então, digamos, você tem a base nova, né, e a base, digamos, velha. A base aqui nova seria deles acoplados, né, os somados, e a base velha, aqueles separados, né, ou desacoplados. Né. Obviamente, esse cara forma uma base, outro forma uma base, pode escrever em termos de combinação linear do outro. Né. Então, digamos, um vetor dessa base acoplada, base nova, ele necessariamente é uma combinação linear dos vetores da base velha. Né. Então, lembra que a base nova, né, você tem os seus números quânticos estão aqui, né, os 5, né, o N, L, esse aqui é meio, o J é M total. Né. O da base velha, para que o N é o mesmo, o L é o mesmo, o meio é o mesmo, o que muda é o MS e o M. Né. Então,
esse cara daqui, fixo, J, M total, N, L, ele tem que ser uma forma geral aqui, uma soma de M e MS, né, desses caras da base velha, com N e L fixos, né, com N e L que são os mesmos. Né. E obviamente esse cara é normalizado, esses aqui são normalizados, então módulo quadrado, isso aqui, essa soma aqui tem que dar 1. Esse aqui são os Clebach-Gordon, a gente não vai precisar calcular nada disso. Né, porque a gente vai mostrar agora que só sabendo da existência disso, né, é suficiente para mostrar que aquela conta do operador escalar nessa base te dá o mesmo resultado nessa base daqui. Vamos ver. Então vamos repetir a mesma conta na base agora nova, deles acoplados. Então aqui seria um cara, digamos aqui um elemento. Por que estou pegando elemento diagonal? Né? O resto é nulo, porque esse cara aqui isso aqui continua sendo um momento angular. Então todas aquelas que a gente fez lá nos últimos vídeos, né? Esse cara é um operador escalar, então só não é zero se esse cara for igual a esse, se esse cara for igual a esse, esse cara for igual a esse. Okay? E o resultado não pode depender desse M total. Okay? Mas tudo bem, a gente vai. A questão é que então a gente está pegando esse cara diagonal, porque sabe que fora diagonal é zero, e vai substituir esse resultado aqui, porque a gente calculou ele nessa base. Eu não sei calcular nessa. Então eu substituo aqui, ficou uma soma com esse cara. Agora, aqui eu tenho que botar outro índice, porque eu tenho uma soma para esse e uma soma para esse. Então aqui tem a soma de M, MS, M', MS'. Então aqui com linha o estrela, é o que vem daqui, né, do Bra, e esse daqui é o do Cat. Né? Esse aqui é o Bra com linhas e aqui o Cat. Agora a gente vai usar o resultado que a gente já sabe. Né? A gente sabe calcular isso. Você já sabe que esse cara só não é zero se aqui é igual aqui. Aqui eu botei na ordem assim, né? Talvez acho que seria mais legal botar isso para fora. Acho que em outros lugares eu faço. Cada um escreve de um jeito, mas você está entendendo. Então esse cara tem que ser esse cara tem que ser esse. Então tem que ser delta, delta. E se o que para o mesmo M, uma vez aqui, né, para não ser zero, o LG é o mesmo, né? Você sabe que o resultado não depende do M. Né? Esse daqui é trivial, lembrando. Esse aqui um bate no outro, que não tem nada a ver com spin, né? Esse escalar. Então aqui é trivial. E aqui vira isso com isso. Né? Esse cara não é zero, o M' tem que ser M, e o resultado em si não depende do M, né? Só depende do L. Então esse resultado aqui é essa matriz, digamos, reduzida. Né? Então agora substitui, esses deltas vão comer duas somas, né? Então vai ficar só soma em M e MS, e esse resultado não depende de M nem de MS, então ele sai da soma. Né? Então ele sai da soma, ficou aqui módulo quadrado. Esse cara aqui é 1. Então deu o mesmo resultado. Então o resultado na base velha é o resultado da base nova, né, o acoplado, é o resultado da base velha, desacoplado. Só tem elemento diagonal, e que só depende do L no final. Então o mesmo resultado da outra base. Okay? Então não precisa calcular. Então, assim, a gente pode, quando o operador é um escalar, a gente vê o jeito mais fácil de fazer. Né? Realmente, quer dizer, a gente vai precisar do resultado. A gente vai fazer o resultado nessa base acoplada por causa do LS, mas o Darwin e a parte cinética eles são escalares, então tanto faz. Né? Então a gente vai fazer, né, na base velha desacoplada, que é mais fácil, depois você usa o mesmo resultado. Tranquilo? Beleza? Então guarda aí no coração. E agora vamos começar a conta. Bora lá. Então tá aí o termo cinético. Então ele é P a quarta. Né? Então operador P quadrado ao quadrado. Mas você sabe que P ao quadrado é um escalar. Né? Então obviamente o quadrado dele também é um escalar. Né? Você vai pegar o P ao quadrado ao quadrado. É um P quadrado para um lado, esse computador, um P quadrado para o outro, esse computador, que dá zero. Esse cara aí que é um escalar não está óbvio para você? É só fazer, só abrir. Sabe como está P com LI? P com L dá L com P, daí é cortado P. Né? LI com PJ, aí é cortado é Y, JK, PK. Né? Aí é como se estivesse contando L quadrado com L. Né? Você vai ver que dá zero aqui. É fácil calcular. Então a gente vai calcular no LS separados, quer dizer, aquele desacoplado. Então na base desacoplada, esse cara é um escalar, a gente já sabe que o resultado é diagonal, e calculando essa base dá o mesmo resultado da outra base.
Então vamos pegar aqui direto. Então a conta é essa, aqui só o termo diagonal. Né? Aqui já matei o spin, não interessa, aqui dá 1. E ficou esse elemento aqui de matriz. Esse cara, repara que ele é P, como P é hermitiano, P quadrado também, né? Então esse cara daqui é o ket, esse ket, P ao quadrado da adaga, P ao quadrado e esse bra. Né? Então, na verdade, isso aqui é um bracket de P quadrado no vetor, NLN. Né? Então é a norma quadrada desse vetor. Então, você pode escrever aquele P quadrado em termos do H não perturbado, né? E o menos o potencial, né? Você divide aqui por 2m e joga para lá, então esse cara é o H. P ao quadrado sobre 2m menos alfa sobre R. Então eu isolei P ao quadrado, esse cara aqui. Então é mais fácil porque aqui o H0 atua direto da energia, né? do átomo de hidrogênio. Então esse cara aqui, o quadrado, é a norma quadrada desse cara. Ou seja, é um bracket NLM, um sanduíche, né, com esse cara ao quadrado no meio. Então aqui vai ser um 4m ao quadrado. Então aqui tem um 8, cortou 4, ficou 2. Um m ao quadrado saiu aqui. Né, e aqui ficou h ao quadrado, esse cara ao quadrado, tem h0 alfa sobre r, e o outro que é o alfa sobre r, h0. Isso aqui é para que aqui eu já escrevi duas vezes, que não interessa, aqui formalmente não teria problema. Na verdade, acho que eles comutam até. Né? Mas aqui, a priori, não interessa. Eu posso botar H0 e 1 sobre R e 1 sobre R H0, porque o H0 vai atuar aqui ou ali, e aqui vai dar um número, né? A energia. Então, vai ficar duas vezes alfa a energia, 1 sobre R. Então, substituir a gente vai substituir as energias aqui, e a gente precisa de dois valores médios. Vai braquetar aqui o valor médio de 1 sobre R, e braquetar o valor médio de 1 sobre R ao quadrado. Esse aqui é muito manjado, esse não é tão manjado. Essas contas eu não vou fazer. Vai precisar de mais, precisa de 3 contas. Né? 1 sobre R, mas esse aqui você já tem. 1 sobre R ao quadrado acho que você não tem. Mas se você olhar em quântica 2, você tem uma fórmula de recorrência. Né? Como é que você gera esses valores médios. Né? Então esse cara daqui dá para tirar de lá. E a gente vai precisar no LS de 1 sobre R ao cubo. Esse é mais complicado. Esse realmente não vou fazer não. Vou fazer só a resposta. Né? Mas beleza, só substituir aqui. Né? E aqui saiu os números, saiu a energia, né? 1 sobre n ao quadrado aqui ao quadrado, e aqui 1 sobre n ao quadrado. Então aqui está o termo 1 sobre n à quarta. Né? Aqui tem um sinal de menos, porque essa energia é negativa. Né? Aqui o sinal fica positivo porque é o quadrado. Só substituir esse cara aqui, substituir esse cara aqui. Beleza, aqui só repetir o fator na frente. E aqui dá para dar ajeitada? Dá, né? Porque aqui é n ao quadrado, aqui é n à quarta, aqui é n à quarta, a0 quadrado, esse cara é só do mesmo tipo. Né? Então dá 3 quartos, menos 3 quartos, porque é menos 1 mais 1 quarto. Então aqui tem um alfa quadrado, a0 quadrado, a0 quadrado. Aí dá para tirar tudo isso na frente. Vamos tirar aqui. Ó. Então tirei na frente também o que? O 4. Tirei esse 4, tudo isso e o n quadrado. Então n ao quadrado, aqui era n ao cubo, então ficou um n em cima. Tirou o 4 aqui, então ficou 4 em cima. Esse cara tem igual aqui, aqui. Então ele saiu aqui o alfa quadrado, a0 ao quadrado. Esse cara a gente já tinha. Esse cara A4 escrever assim, quadrado, quadrado. Esse m ao quadrado escrever aqui m quadrado. Então h cortado alfa sobre h cortado quadrado sobre m alfa, esse cara é A0. Então esse aqui é 1 sobre A0 ao quadrado. E aqui é o complemento de cômputo ao quadrado, a quarta, e aqui tem outro A0 ao quadrado, que vem do valor médio. Então ficou LC sobre A0 a quarta. E LC sobre A0 é a constante de estrutura fina. Então aqui montou uma constante de estrutura fina a quarta. E aqui esse MC quadrado eu escrevi no final, né? Então tudo aqui é número. Ficou esse n a quarta, esse 1 sobre 8 voltou porque eu tirei um 4 aqui. Né? E esse é o resultado, que vem do valor médio do termo cinético, porque depende de L, né? Claro, dado dn. Né? Então aqui só depende de L, aqui só um escalar, não aparece M aqui na resposta. Né? Bonitinho no final, né? Então é para que ele... Lembra que naquela nossa construção,
a energia não relativística é mc ao quadrado, alfa f ao quadrado. Esse cara aqui é alfa f à quarta. Então a gente tira esse cara em evidência, esse alfa f ao quadrado de evidência, aqui fica ainda um alfa f ao quadrado. Então esse termo daqui, ele é constante de estrutura fina ao quadrado menor do que o termo não relativístico. Lembrando que a constante de estrutura fina é 1 sobre 137, então é 10 a menos 2. Então é 100 ao quadrado é 10.000. Né? Então esse termo aqui é 10.000 vezes menor que o outro, então ele é pequeno. Né? E foi isso, pessoal. Então acabamos esse vídeo. Não tem mais um só não, tem mais dois. Eu inventei mais um quarto vídeo. Mas um assunto eu discuto isso na próxima. Então no próximo vídeo a gente termina a parte de estrutura fina, né, calculando os outros dois termos, o Darwin e o Euler. Falou, pessoal. Abração e fui. Lista. Um dia eu escrevi, chegar em suas mãos, não abra e guarde essa ilusão junto ao coração. Os dias vão passando devagar e as coisas encontrando seu lugar e tudo muda, menos o que eu sinto por você.